Olá, pessoal. Boa noite. Com muita satisfação que a gente está retomando aí nossos encontros semanais da nossa disciplina de orçamento e finanças públicas, depois aí de mais de 2 semanas, né, interrompidas as aulas em virtude aí dos problemas, né, da pandemia do coronavírus. Então é uma satisfação muito grande a gente poder estar retornando, mesmo que não no ambiente normal de nossa aula, né, que seria presencial, correto? Mas a gente teve uma reunião com a direção do SENAC semana passada e para o prejuízo pedagógico ser amenizado, em virtude, né, ainda do decreto estar em vigência, a gente não saber, não ter perspectivas realistas de como vai ser daqui para frente, né? Então, para a gente não ser sobremaneira impactado aí, foi definido, né, essa alternativa de a gente poder estar dando nossas aulas, né, ministrando nosso conteúdo, né, à distância, né? Apesar de ser à distância, mas não quer dizer que a gente não vai estar próximo, porque apesar de eu estar iniciando o nosso conteúdo por meio dessa gravação, mas estarei presencialmente com vocês no horário das nossas aulas, né, que são as segundas-feiras das 19 horas às 21h55, estarei presencialmente com vocês por meio do chat do Moodle, correto? A gente vai estar aí no chat, no Moodle, tirando nossas dúvidas sobre o conteúdo que eu vou deixar postado na videoaula, certo? Os exercícios que a gente vai passar também, vamos discutir no chat. O exercício que eu passar e deixar para vocês fazerem, eu vou, assim como eu estou fazendo o vídeo dessa aula, a gente vai postar o vídeo também com correções dos exercícios. E as discussões, a gente fica online, presencial no chat. Tá? Então, toda a aula nossa, que é às segundas-feiras, eu vou estar disponível no chat lá para debater os conteúdos, as dúvidas, tá? Para a gente poder ir se conversando no chat online, sempre no horário das nossas aulas, das 19 às 21h55. Correto, pessoal? Então, o que acontece? Como a gente ficou aí 2 semanas sem ter aulas, então o que eu pensei para esse nosso primeiro reencontro aí, né, seria de a gente poder fazer uma revisão sobre os conteúdos que a gente já discorreu no semestre aí, correto? Porque sei que foram quase 3 semanas, né? Muitos de vocês eu sei que não retomaram os conteúdos, revisão. Então, para a gente ficar todo mundo no mesmo patamar em relação ao assunto que já ia sendo desenvolvido, essa primeira aula eu vou fazer um resumo daquilo que a gente já viu. Vou passar um exercício também de fixação de todos esses tópicos que já foram abordados, correto? Para vocês fazerem. E estarei disponível no chat das 19 às 21h55 para tirar dúvidas, para a gente conversar, tá? E vocês vão fazer o exercício que eu vou deixar disponível aqui na plataforma do Moodle, tá? E vocês vão fazer e depois eu vou postar um novo vídeo com a correção dessas questões aí, tá? Para que a partir da próxima aula a gente já possa dar continuidade ao nosso conteúdo de onde a gente parou, tá? Então a gente vou pegar aqui, acessar, né, o nosso primeiro módulo, tá? Que foi o módulo 1, Entendendo o Orçamento Público, tá? Que já está disponível aí no Moodle de vocês, tá? Toda aula, pessoal, eu vou colocar aí o conteúdo e os vídeos da aula. Então, de hoje vai estar disponível aí para vocês, tanto esse vídeo, o link desse vídeo que a gente está abordando, quanto também os conteúdos que foram discutidos durante a aula. Tá, pessoal? Então, esse é o primeiro conteúdo que a gente viu, certo? A apostila, né, que a gente começou a contextualizar a questão do orçamento público, né? Falamos sobre o que é o orçamento público, correto? Né? O que é que vem a ser o orçamento público que a gente tinha discorrido?
A gente falou que o orçamento público nada mais é que um instrumento em que é materializado o que é o planejamento. A gente sabe que o governo, né, para fazer frente a todas as demandas que a sociedade tem perante a ele precisa ter recursos, né? E o recurso para o ente público, o governo, ele pode ser obtido de duas formas, né, que a gente tinha falado, né? A gente tem as receitas originárias e as receitas derivadas, correto? Assim como vocês viram lá com o professor Gustavo, semestre passado, que é uma receita, né, que é a entrada de recursos nos cofres públicos, né? Então, esses recursos nos cofres públicos, eles podem ingressar, né, de forma originária, né? O derivado originário vai ser o quê? Aquela receita em que o governo arrecada pela própria exploração do seu patrimônio. Que a gente deu exemplo, né? Receitas agropecuárias, receitas de prestação de serviço que o governo faz, né? As receitas, né, de vendas de imóveis da União, de terrenos. Então, isso são receitas que o governo obtém pela exploração do seu próprio patrimônio. Geralmente, essa receita, ela, além de ser sazonal, pessoal, ela não é uma receita vultosa, é uma receita que ela, em relação a tudo aquilo que o governo precisa de recursos, ela é muito ínfima em relação às necessidades do governo. Então, a gente vai saber mesmo, né, vai entender que a grande parte grande parte dos recursos que o governo necessita vai estar das receitas derivadas, né, que são aquelas receitas que derivam do poder que o Estado tem de impor a nós, particulares, pessoas físicas, as pessoas jurídicas, né, a cobrança de um tributo, né, impor. Né, o Estado ele tem esse poder por meio de lei. Né, então, as receitas tributárias, que respondem pela grande gama de recursos que o governo arrecada, são as receitas que, no grande montante, vão servir de base para o governo, né, fazer frente a todos os gastos que ele tem de fazer para dar uma contraprestação à sociedade, certo? Que são principalmente as receitas derivadas de impostos, né, taxas e contribuições de melhorias, né, e na grande maioria da sua vultosidade, as receitas do governo vão estar atreladas às receitas derivadas decorrentes de impostos, correto? Então, o governo, pessoal, ele precisa, assim como nós, né, temos nosso salário, nossas fontes de renda, o governo precisa dessas fontes de receitas para fazer frente a todos os gastos que a sociedade demanda que ele faça, correto? Né, gastos, né, de pagamento de pessoal, que a gente chama dos gastos correntes, né, pagamento de pessoal, né, manutenção da máquina pública, gasto com manutenção de estradas, rodovias, certo? Então, esses gastos são os gastos correntes e também os gastos de capital, que são aqueles gastos decorrentes de obras, investimentos, né? Construção de estradas, construção de escolas, construção de ferrovias, rodovias. Né? Então, o governo ele precisa de recursos. Né? O governo, pessoal, ele não pode simplesmente, pelo poder que ele tem de criar moeda, chegar lá e pedir para o Banco Central fabricar dinheiro, né? E pegar esse dinheiro e, por meio daquilo que ele necessita, efetuar seus gastos com base nesse dinheiro. Não. O governo, para ele ter recurso, né, ele tem que impor a nós a cobrança de tributos ou por meio de prestação de serviço. O governo ele pode, a bel prazer, criar moeda, porque o Estado, né, ele não pode criar recurso moeda, né, em economia, vocês já devem estar vendo aí com o professor, não podemos criar moeda acima daquilo que o Estado produz, né, que está materializado no PIB, que é o Produto Interno Bruto da nação, né, que é tudo aquilo que o Estado produz de bens e serviços, certo? Então, mercadorias. Então, o Estado ele não pode criar moeda acima daquilo que tem o lastro em bens, mercadorias e serviços que ele produz, né? Para não ter problema da questão da inflação, correto? Que a inflação alta para um país ela é extremamente prejudicial, como a gente já viu aí exemplos próximos nossos aqui da Venezuela. Né? Então,
para o Estado financiar seus gastos, ele precisa de recursos. Né? E essa previsão daquilo que ele vai arrecadar, com aquilo que ele vai gastar, né? Vai ser materializado esse planejamento que o governo precisa fazer, né, para os períodos seguintes, né, vai ser materializado por meio do orçamento público. Certo? Então, o orçamento público é um instrumento que o governo tem, né, como a gente falou nas aulas anteriores, para fazer a previsão da receita, que é tudo aquilo que ele vai arrecadar, e fazer a fixação da despesa. Como eu já tinha falado para vocês, fixar a despesa, né, é mais fácil. Né? A gente sabe, nós como pessoas físicas, a gente sabe aquilo que a gente tem que gastar. Né? Aluguel, as compras do mês, água, luz, telefone. E o governo também sabe, pessoal. Ele sabe, né, com um grau razoável de certeza, aquilo que ele vai gastar, que é o pagamento da folha de pessoal, né, gasto de manutenção, água, luz, telefone. Né? Isso ele consegue saber de forma realista. O que ele tem uma dificuldade maior é de saber o quanto vai entrar de recurso por meio da receita. Né? A gente vê aí que no momento atual, pessoal, dessa questão dessa pandemia, né, o grande impacto que a gente vai ter depois que tudo isso passar, vai ser justamente no caixa do governo. Né? O governo ele sabe que ele tem despesas, as despesas dele está aumentando agora, vai aumentar sobremaneira, porque está todo mundo recolhido em casa e o governo vai ter que, por ações públicas, políticas públicas, bancar, principalmente o pessoal de baixas rendas, as pequenas empresas, microempresas, o governo vai ter que dar um auxílio significativo. Isso não estava previsto no orçamento. Né? A gente até tinha iniciado nosso último assunto, antes de ter a interrupção das aulas, que era justamente os créditos orçamentários. O governo, para ele gastar, ele precisa de recursos, que são os créditos, né? As dotações. E a gente tinha visto lá que você pode ter, o governo pode ter créditos suplementares, né? Ou seja, que são aqueles gastos que está previsto no orçamento, mas que o que foi previsto está aquém da real necessidade do governo. Né? Podemos ter os créditos especiais, que é aquilo que não foi dotado no orçamento, que o governo, por uma questão ou outra, esqueceu de colocar esse gasto no orçamento e durante o exercício viu que tinha essa necessidade e para alterar o orçamento você não pode alterar o seu bel prazer, você tem que fazer uma lei de créditos orçamentários, né? Uma lei, nesse caso que a gente está falando, de crédito especial. E também, pessoal, né, em situações como a gente está vivendo agora, de calamidade pública, né, por essa questão aí de saúde, o governo pode abrir lançar mão do crédito extraordinário, que é o único crédito, né, que o governo pode abrir por medida provisória e não depende do legislativo. Ele já pode efetuar os gastos sem ter a necessidade de prévia aprovação legislativa, como é o caso dos créditos especiais e os créditos suplementares. Então, o governo pode abrir mão, né, mas isso, uma situação, ele nem precisa de autorização de legislativo e nem precisa também de indicação dos recursos correspondentes. Né? Então, ele pode abrir o crédito extraordinário e começar a gastar mesmo sem ter os recursos, né? Ou seja, aumentar o endividamento do país. Né? Então, isso é uma coisa séria, né? Porque a gente tinha uma margem de crescimento econômico esse ano, né? Que os especialistas até falaram da gente chegar a crescer 1%, até um pouco mais que isso, e agora, né, ninguém sabe mais o que vai acontecer, vai depender muito de quanto tempo vai durar essa pandemia e a economia não vai estar aí girando. Né? Então, quanto mais tempo aí o pessoal ficar recluso em casa, os impactos na economia vai ser maior e, consequentemente, no orçamento da União para o exercício seguinte, né, vai ser muito afetado. Né? Já estão falando os especialistas aí que a gente vai ter, né, um PIB negativo. Né? Então, a gente vai regredir mais uma vez. Né? Então, a responsabilidade fiscal do governo, né, vai ter que ser muito grande, o desafio é muito grande. Né? Então, a gente teve um fato novo aí durante essas 2 semanas que tem tudo a ver com a nossa matéria. Né? Então, a economia, o governo vai ter que dar cada vez mais subsídio, cada vez mais ele vai arrecadar menos,
Só que a máquina pública tem seus gastos correntes. E como é que vai ficar? Né? O governo faz se endividar mais, né? E de onde vai tirar? Então, acontece que cada um vai ter que dar a sua parcela, como já tem sido falado aí, né? Redução do salário do servidor público, certo? Com certeza, após passar essa crise, né, pode vir aí os impactos maiores aí de reformas, principalmente a tributária, né, que já estava pautada aí, né, de acontecer esse ano. Ela pode acontecer de forma mais significativa, com aumentos de tributos e tudo mais. Então, a gente tem uma noção de que o impacto no orçamento público para os próximos períodos, tanto esse ano quanto principalmente para o próximo exercício, vai ser bem relevante, certo, pessoal? Vai ser bem relevante, né? Então, a gente vai ter um desafio muito grande aí entre esse ano e o próximo, né, pessoal? Então, vai ser de extrema relevância a gente poder entender bem como é que vai ser a política de gastos, né, do governo durante esse ano e os impactos de tudo isso para o próximo período. Bom, pessoal, aí a gente tinha falado do nosso contexto histórico, né, quando surgiu o orçamento como instrumento de planejamento, né, que foi na Inglaterra, né, em 1822, e desde então o Brasil foi adotando, né, nas suas constituições leis, né, de cunho financeiro, né, que davam diretrizes para elaborar o orçamento, e ela foi se aperfeiçoando, né, eu não vou tomar muito do nosso tempo hoje em relação a esse contexto histórico que a gente já viu de forma mais analítica em aulas anteriores, mas o que a gente tem que entender é que, né, de todas as metodologias de elaboração de orçamento que teve desde então, né, a que serve de parâmetro para nós é a atual, né, que está abordado na Constituição de 88. Certo? A Constituição de 88 ela tem lá a parte da legislação financeira, que trata do orçamento, dos prazos, né, de como é elaborado o orçamento, das regras em relação a prazos e tudo mais, né? E lá tem os diretrizes de formas gerais e a gente tem a lei 4.364, né? E temos as outras legislações, né? 4.320/64, né? E o decreto-lei 200 de 67, né? Que trata de forma mais específica, né? Da questão da contabilidade pública, do orçamento público, né? Como ele é feito hoje, certo? Então a gente viu o que, pessoal? Que os instrumentos legais de orçamento que o governo tem para fazer toda a previsão dos seus gastos, né? São o PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, correto? Então, o Plano Plurianual é para um período de médio prazo, correto? Porque é a lei que vai estipular tudo aquilo que o governo tem de projetos, né, para um período do seu mandato, né, período dos 4 anos, né? Só lembrando que o PPA, na verdade, ele é do governo, ele pega um período de 4 anos, mas ele é elaborado, na verdade, no primeiro exercício financeiro do mandato presidencial. Então, quando o governo está iniciando o mandato dele, na verdade, ele está executando ainda o PPA do governo anterior. O primeiro ano de exercício do governo é de execução do orçamento que consta no PPA do governo anterior. Então, o primeiro exercício do governo, né, o que é que ele vai fazer? Ele vai elaborar o seu PPA, né, que é de cunho estratégico, né, que são as estratégias que ele vai definir em relação aos planejamentos, aos gastos, os investimentos que ele vai fazer durante os 4 anos, contados a partir, pessoal, do início do segundo ano do seu mandato. Então, a execução do PPA do governo começa no segundo ano do mandato dele e dura até o primeiro ano do mandato presidencial seguinte. Então, sempre cada governo, pessoal, quando ele assume, cada presidente, cada prefeito, né, ou cada governador, ele está executando ainda o orçamento. No primeiro exercício financeiro dele, ele está executando o orçamento ainda do governo anterior. Mas o PPA é feito para um período de 4 anos, certo? Já a LDO, como a gente tinha falado anteriormente,
né? A LDO ela vai dizer o que é que do PPA eu vou executar em cada ano. Então a LDO é a Lei de Diretrizes o quê? Orçamentárias, certo, pessoal? Ele vai dizer o que é que o governo vai executar naquele planejamento dos 4 anos, o que é que ele vai executar em cada ano. Né? Então a LDO, pessoal, ela deve o quê? Compreender as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo, né, as despesas correntes, também as despesas de capital, os investimentos, para o exercício financeiro seguinte. Certo? Então ela vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual do exercício seguinte, né? vai dar essas diretrizes, essas metas, dispor, né, caso tenha alguma alteração em legislação tributária, nesses impactos dessas alterações na legislação tributária, né, na arrecadação do governo decorrente dessa lei. Também a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai trabalhar sobre isso, a fim de dar as estratégias, né, para ser elaborada a Lei Orçamentária Anual, e também estabelecer, pessoal, a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, correto? Que são o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, BNDES, Caixa, né, o Banco do Brasil, dizer o que tipo de financiamentos esses bancos estatais são estratégicos para incremento aí das políticas públicas do governo, né, o que é que eles vão financiar, né, na área econômica, né, na gestão econômica em geral, quais os auxílios que eles vão dar, né, para que a economia seja impactada positivamente através desses investimentos, dessas estatais, desses bancos estatais, né, como linhas de financiamento para o microempreendedor, a juros menores, né, linhas de financiamento de recursos do FCO, né, que o BNDES usa muito, né, linhas de financiamento para o agricultor nordestino, né, pagando baixos juros, né, dando carência para pagar, coisa que os bancos privados não fazem. Né? Então, a Lei de Diretriz Orçamentária vai falar o que, é que essas agências financeiras oficiais de fomento elas vão aplicar, né, de forma a incrementar positivamente a economia do Brasil. Certo? E a gente já tinha falado, né, da questão, né, dos prazos, né, dessas leis. O PPA ele tem que ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto, e o Poder Legislativo vai ter que apreciar, votar, emendar, aprovar até o término do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial, que é dia 22 de dezembro, e devolver para o presidente para ele sancionar. Para a partir do exercício seguinte já está valendo. Já a LDO não, pessoal. A LDO, né, ela tem que ser encaminhada. Como ela vai orientar a elaboração da LOA, ela tem que ser encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril de cada ano. Aí, do dia 15 de abril até o dia 17 de julho, o Poder Legislativo vai ter que apreciar, emendar, votar e fazer a aprovação para devolver até o dia 17 de julho para que o Poder Executivo possa fazer a sua sanção, né, e os órgãos, né, começarem a fazer suas captações de demandas e elaborar os seus orçamentos de acordo com as regras previstas na LDO. Né, porque o Poder Executivo tem que estar com esse orçamento já pronto, com base naquilo que está estabelecido na LDO, até o dia 31 de dezembro de cada ano. Né, porque até o dia 31 de dezembro, não, perdão, pessoal, 31 de agosto de cada ano, porque até dia 31 de agosto tem que ser enviado esse projeto da LOA, o PLOA, né, para o Poder Legislativo, para ele fazer a mesma coisa, apreciar, emendar, votar e devolver isso aprovado para o Poder Executivo até o dia 22 de dezembro, para ele começar a valer, né, e ser executado, né, os seus planos de trabalho a partir do dia 1º de janeiro de cada ano. Correto? Né? Então, acabamos de falar do plano plurianual, correto? Né? Dos prazos dele, que ele é um plano, né, para 4 anos, né? Então ele tem que estabelecer de forma regionalizada todas as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, né, para as despesas de capital e as
as que delas decorrerem e as relativas aos programas de duração continuada. Certo? Toda a elaboração, pessoal, de planos e programas nacionais, regionais, setoriais, constante do plano de governo, bem como a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, tem que estar de acordo com o que está no plano plurianual. O governo não pode fazer nada, né, fora daquilo que ele fez a previsão lá no plano plurianual, certo? Então, nenhum investimento que tenha duração de mais de um exercício financeiro, pessoal, pode ser iniciado sem estar no plano plurianual, certo? A gente já falou da vigência, né, que ele começa a vigência dele no segundo ano de mandato do poder lá, do poder executivo, e vai até o primeiro ano de mandato do período legislativo do próximo presidente ou governador, né, se for no âmbito distrital ou estadual, correto? A lei de diretriz orçamentária, a gente já falou, né, que ela vai definir as prioridades e metas da administração federal para o ano seguinte, né, ou seja, aquilo que está no PPA, o que é que o governo vai executar no ano seguinte, né, mais a questão da legislação tributária, alterações, né, as aplicações das agências financeiras oficiais de fomento, certo? Como está aqui, ó, BNDES, Banco da Amazônia, e a lei orçamentária anual, pessoal, que é justamente o quê? O que o governo quer fazer no ano seguinte, né? Então, se lá no plano plurianual fala que ele ia construir 60 mil unidades habitacionais durante todo o mandato dele, na lei orçamentária anual do ano seguinte ele vai falar, tá, dessas 60 mil unidades habitacionais, vou construir alguma esse ano, né? Ou nenhuma, ou 20 mil, ou 30 mil, né? E o quanto de recurso eu preciso para isso, certo? E ele vai definir os programas dele, né? Geralmente, se ele fala assim, vou construir unidades habitacionais, então ele vai falar lá, né? Vai ter um programa atrelado a isso. Por isso que é como a gente falou, certo? É um mecanismo de planejamento. Então vamos supor que ele tenha lá um programa, sei lá, chamado Morar Melhor, por exemplo. Esse programa vai ter como objetivo, né? Por exemplo, qual é o objetivo desse programa, Morar Melhor, que ele definiu lá no plano plurianual dele? Né? Por exemplo, se fosse lá, sei lá, universalizar os serviços, né, de moradia, saneamento básico, déficit habitacional, correto? Para a população, né? E a isso vai estar atrelado, pessoal, um projeto, né? Que aí o projeto vai ser o quê? Né? Esse projeto, né? Esse programa Morar Melhor, se é moradia, então o projeto é o quê? Construção de unidades habitacionais. Aí ele vai falar, quantas unidades habitacionais eu quero construir dentro dos meus 4 anos? 60 mil unidades habitacionais. Então, quantas dessas unidades habitacionais eu vou construir no primeiro ano? Em que regiões? Quantas na região norte? Nordeste, Centro-Oeste, qual o impacto financeiro disso? Quanto eu vou precisar de recurso, né? E o recurso aí também tem que delimitar no orçamento, né? Qual a minha previsão de arrecadação para o ano seguinte? Vou arrecadar mais porque eu vou ter alterações na minha legislação tributária, né? Eu vou cobrar mais imposto, vou cobrar mais dos sonegadores, vou instituir o imposto de grandes fortunas, né, que agora nessa situação calamitosa que o Brasil está vendo, o governo já está querendo, né, como uma forma de ter mais alternativa de recurso, impor, né, regulamentar um imposto sobre grandes fortunas. Então, isso tudo o governo tem que colocar no orçamento, né, do exercício seguinte e tentar executar o orçamento, pessoal, dentro daquilo que foi previsto. Certo? O orçamento tem que ser executado dentro daquilo que foi previsto. Tanto que se tiver novas necessidades, né, ele tem que alterar o orçamento por meio de créditos, né, suplementares ou especiais, e esses créditos suplementares e especiais têm que ser autorizados pelo legislativo. A exceção é só o crédito extraordinário que a gente já falou aí, vamos abordar mais à frente. Tá? E qual a composição da LOA, pessoal, da Lei Orçamentária Anual? A Lei Orçamentária Anual, pessoal, ela tem 3 orçamentos nela, que é o orçamento fiscal, da Seguridade Social e do investimento de empresas estatais, né, independentes, que são aquelas que ela não precisam de recursos do governo para se manter. Né? Por exemplo, empresas que para pagar a sua folha de pagamento, por exemplo, não precisa de recurso do governo, ela se mantém sozinha, diferentemente daquelas empresas públicas dependentes, como a Embrapa,
né, que é a empresa Brasil de Comunicação, a antiga Radiobras, que para pagar os seus empregados, sua folha de pagamento, sua água, luz, telefone, ela precisa de recurso do orçamento, ela precisa de recurso do orçamento fiscal. As empresas do orçamento de investimento de empresas estatais, elas não dependem de orçamento de recurso do governo, certo? Esse orçamento ele é feito daquelas empresas que têm recurso próprio, né? E o governo vai definir em que é que elas vão investir, né? Dos seus recursos, o que é que ela vai investir na sociedade, subsidiar a sociedade, correto? Por linhas de crédito, né? Subsídios, correto? Tá? E temos o orçamento fiscal, que é a maior parte do orçamento do governo, né? Que são as despesas correntes, né? Os gastos correntes, água, luz, telefone, mão de obra, gasto de manutenção, certo? E da Seguridade Social, que diz mais aos gastos de previdência, assistência social e saúde, né? Que vai ter os seus gastos com certeza muito vultosos agora, né? Com essa questão aí do impacto do coronavírus, tá? A aposentadoria também está aqui, tá, pessoal? Né? O que acontecia aí que o governo quer diminuir muito agora? Né? Deixar de colocar recurso do orçamento fiscal na Seguridade Social, certo? Porque antes o orçamento da Seguridade Social não conseguia comportar a aposentadoria, o governo quer para os anos seguintes diminuir, né, essa parcela que ele investe do orçamento fiscal na Seguridade Social, para que a Previdência consiga se pagar sozinha dentro do orçamento da Seguridade Social. Correto? Tá? A inter-relação entre PPA e LDO a gente já falou, né? Aqui os prazos também, né, pessoal, que a gente acabou de abordar, correto? Esses exemplos aqui, entendendo na prática, a gente já deu alguns exemplos na escola. Vamos falar de lei de responsabilidade fiscal mais oportunamente, tá? Em outra aula. Primeiro a gente tem que dissecar todo o orçamento para depois poder falar da lei de responsabilidade fiscal, que foi muito importante como mecanismo de controle dos gastos públicos, transparência, né, de uma maior fiscalização da comunidade, das pessoas, né, impôs maior governança, né, no orçamento. Isso foi muito importante para fins de dar mais transparência e, consequentemente, pessoal, a gente poder fiscalizar melhor o orçamento e evitar fraudes. Né? Claro que não evita de tudo, a gente tem vários exemplos aí ainda de corrupção, né? Mas se não existisse a lei de responsabilidade fiscal, com certeza seria mais difícil ainda de a gente avaliar a gestão dos nossos governantes. Ciclo orçamentário, a gente também já falou nas aulas anteriores, né? O que é o ciclo orçamentário? É todo o prazo que vai, desde ali a elaboração dos projetos de lei, tanto orçamentária, quanto da lei de diretrizes orçamentárias, quanto do plano plurianual. Então você elabora o projeto, depois ele tem que ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo. Então o Legislativo vai o quê? Apreciar, emendar, votar, aprovar, vai devolver para o Executivo para que ele sancione. Depois da sanção, esse orçamento ele vai começar a ser executado e durante a sua execução e também após ela, a gente tem um mecanismo de acompanhamento e controle, que é muito exercido tanto pelo Poder Legislativo, quanto auxiliado aí pelo Tribunal de Contas da União e também pela CGU. Né? Então, o ciclo orçamentário, pessoal, são todas essas etapas que vai desde o início da criação do projeto de lei até ele findado, a avaliação, o acompanhamento e seu controle, né? A sua auditoria, para verificar se justamente aquilo que foi previsto foi executado, né? Dentro da conformidade da lei, certo? Vocês vão ver muito isso aí quando for falar de auditoria pública, né? Cita muito essa parte, principalmente do controle, tá? Que a gente falou sobre isso também em aulas anteriores, tá? Todas essas partes aqui, tá? Qualquer coisa vocês dão uma olhada aqui, eu tô passando por alto porque isso é uma revisão, tá? Para a gente justamente relembrar, né, o que a gente já viu. Os princípios orçamentários, correto, pessoal? Que para se elaborar, né, um orçamento, um projeto de lei orçamentária, um PPA, a gente tem que ter em mente os princípios orçamentários, que são as normas norteadoras que a gente tem que obedecer para poder elaborar os nossos orçamentos, certo? Então, a gente tem aí os princípios da unidade, como a gente falou,
nas aulas anteriores, certo? Que o orçamento ele deve ser um único orçamento para cada ente governamental. Então, o governo federal ele só deve ter um orçamento. Por mais que cada órgão faça o seu orçamento, mas o orçamento não é do órgão, o orçamento é da União, correto, pessoal? Orçamento geral da União, tá? Então, o que é aprovado no Congresso Nacional é o único orçamento, não é aprovado lá o orçamento, né, do STF, orçamento do DENIT, da CGU, não. O que o Congresso aprova, né, o que o governo manda para o Congresso aprova é um orçamento único da União. Então, esse princípio diz que tem que existir um único orçamento por ente, seja o ente lá federal, né? No caso lá do ente estadual, ele também tem que ter só o seu único orçamento, o municipal. Então, é isso que diz o princípio da unidade orçamentária. Certo? Aí temos o princípio aí da totalidade, universalidade, que diz que a lei orçamentária anual deve englobar todas as receitas previstas e todas as despesas fixadas, de forma que nenhum gasto fique de fora da lei orçamentária e nenhuma arrecadação de recurso, correto? Então, para o governo, vamos supor que o governo arrecadou lá um recurso que não estava previsto, era um dinheiro que entrou no caixa que ele não fez essa previsão no orçamento. Ele vai poder utilizar esse recurso no orçamento só se ele fizer uma alteração no orçamento. Incluir isso no orçamento, né, com a devida apreciação legislativa para gastar esse dinheiro. Se esse dinheiro não estava previsto no orçamento, ele só vai poder utilizar esse dinheiro no orçamento seguinte, porque ele vai ter que fazer a colocação desse recurso no orçamento com que ele vai gastar e fazer a previsão do gasto desse recurso para o orçamento seguinte. A mesma coisa é uma despesa. Se teve uma despesa que ele não previu, não colocou no orçamento, ele não vai poder fazer a execução dessa despesa. Né? Para ele fazer a execução, ele tem que alterar o orçamento para incluir essa despesa lá, por meio de um crédito orçamentário. Certo? Então, é a burocracia mesmo que tem na lei, mas que serve para a gente ter o controle. Certo? Então, ele fala que o orçamento tem que englobar todas as receitas a serem arrecadadas e todas as despesas a serem realizadas. Certo? Salvo, claro, né? A gente até falou em aula. Né? Se teve uma entrada que ela não pode financiar despesas, por exemplo, uma caução de uma empresa para garantir o contrato, o cumprimento de contrato. Eu fiz um contrato com a empresa e para eu ter a garantia que ela vai cumprir o meu contrato, eu pedi para ela fazer uma caução. Né? Caso ela cumpra um contrato, essa caução vai ser devolvida. Então, eu posso utilizar esse recurso para fazer frente à despesa do governo? Não. Esse recurso não vai estar no orçamento. É um recurso extra orçamentário, que vocês já viram lá com o professor Gustavo. Né? Então, isso pode entrar nos cofres públicos e sair sem estar no orçamento. Por quê? Porque ele não vai financiar os gastos públicos. Certo? É um recurso somente de garantia. Tá? Assim como os restos a pagar também. Né? O que é o resto a pagar? São aqueles recursos que não foram gastos no exercício anterior, mas que eles passaram para o exercício seguinte. Por quê? Porque a despesa já estava em fase de liquidação. Ou seja, o credor, o fornecedor já entregou o material e está esperando só receber o dinheiro. Só que esse dinheiro é referente ao orçamento do ano anterior. Então, não vou precisar colocar esse recurso nesse orçamento. Por quê? Porque o recurso já estava autorizado no ano anterior. Então, é extra-orçamentário. Não vai precisar estar no orçamento desse ano. Eu posso gastar esse recurso porque ele já estava previsto no orçamento anterior. Eu não paguei no ano anterior, mas já estava previsto. Então, o recurso está sobrando no caixa e é do exercício anterior. Então, ele não precisa estar no orçamento desse ano. Princípio da anualidade ou periodicidade, né, pessoal, que a gente falou também, que cada exercício financeiro deve se realizar, né, construir um novo orçamento, certo? Ele é anual e coincide com o exercício civil, correto? Né? Ressalvado aí a que a gente tinha falado, né? Aqueles créditos especiais e extraordinários que, se eles forem abertos nos últimos 4 meses do exercício, eles podem ser transferidos seus saldos para o exercício financeiro seguinte. Né? Então, eles vão ter uma duração de mais de um ano, que é os 4 meses desse exercício e os 12 meses do exercício seguinte. Eles podem ser transferidos, né, para o orçamento seguinte. Essa é a única exceção do princípio da anualidade. Né? Mas o princípio da anualidade fala que cada ano, coincidindo com o exercício civil, vai ser elaborado um novo orçamento. Temos o princípio da exclusividade, que fala que o orçamento não pode conter
matéria diferente, né, da previsão de receita e fixação de despesa, certo? Não pode conter matéria diferente a isso, né? Salvo o quê? A questão de contratação de operações de crédito, né? Que pode o governo às vezes ter essa necessidade de fazer, principalmente agora, com esse coronavírus aí, o governo não tiver recurso, ele vai ter que criar dinheiro por meio de operação de crédito, se endividar mais, né? E também a questão de abertura de créditos suplementares, né? Porque às vezes o recurso que ele tem previsto para o ano não vai fazer frente a toda a despesa que ele necessita. O princípio da especialização ou discriminação, certo? Que é o princípio da especialização aí, que diz que eu tenho que discriminar os meus gastos até chegar no nível de elemento de despesa, né? Que vocês viram isso com o professor Gustavo, né? Uma despesa corrente, né, pela categoria econômica, depois a modalidade de aplicação, né, se é direto ou indireto, correto? E a questão da modalidade do gasto, né, o elemento de despesa, material de consumo, se a despesa é material de consumo, se é de pessoal, então tem que discriminar, é justamente para dar transparência, né, para o controle governamental saber em que é que o governo está gastando os recursos públicos, né? E tem o princípio da publicidade, que é ele publicar justamente o orçamento para qualquer pessoa ter acesso, né, aos gastos que o governo realizou. O princípio da não vinculação da receita orçamentária de impostos, né, que diz que a receita de impostos ela não está vinculada a um determinado gasto, né? Tem algumas exceções, como a gente já falou, né, que parte das receitas recebidas de impostos tem que ser vinculada ali à área de saúde e educação, ou seja, a lei diz um mínimo que o governo tem que gastar com saúde e educação, certo? Com essas ações, e também a parte dos recursos, né, da União que vai para o Fundo de Participação dos Estados, municípios, né, daqueles tributos da União, né, como o imposto de renda, questão do IPI, certo? Então tem algumas exceções, mas em suma, né, o princípio da não vinculação da receita orçamentária de imposto ou não afetação diz que o governo ele não precisa vincular o imposto àquilo que ele vai ter como contrapartida para vocês, né, para o bem público, para a comunidade. A gente até colocou lá, exemplo, IPVA. Muita gente acha que o IPVA é para construir estrada. Não. O governo pode pegar todo o recurso do IPVA, por exemplo, e pagar funcionário, né? Não quer dizer que o IPVA vai ser para dar manutenção em estradas, certo? O governo ele vai ter lá recursos para dar manutenção em estrada, mas não quer dizer que o IPVA vai ser direcionado para isso. O que a gente tem que entender é que o fato gerador do IPVA é você ter veículos. Não quer dizer que a contrapartida vai ser em benefício seu, né, por exemplo, manutenção de estrada ou construção de rodovias, em virtude de você ter um veículo, correto? Aí temos o princípio também aí do equilíbrio, né? Que diz que o governo ele não pode gastar mais do que arrecada, né? A gente até falou que esse princípio tem como exceção aí a questão das operações de crédito, porque às vezes o governo, a gente viu aí, o governo aprovou orçamento por déficit de 120 bilhões. Mas se você for olhar lá no orçamento, ele vai estar equilibrado. Mas por que teve o déficit? Porque teve o déficit, mas ele vai cobrir esse déficit, pessoal, com empréstimos, operações de crédito, né, com a emissão de títulos públicos, ele se endivida. Aí vai dar o equilíbrio. Né? Mas só que o que acontece? Esse equilíbrio está sendo dado em virtude de ele estar contraindo o quê? Um empréstimo, uma dívida. E o princípio do orçamento bruto, que diz que os recursos têm que ser colocados no orçamento pelos seus valores brutos. Né? Por mais que o governo vá dar lá subsídios, isenções, né? Vai ter retenções de gasto e tudo mais, mas o valor tem que estar colocado no orçamento como bruto. Né? O orçamento ele tem que estar estipulado, né, pelos seus valores brutos, tá? Integrais. Se o governo coloca lá que vai arrecadar 1 trilhão e 500 bilhões de receita, né, por mais que ele vá dar subsídio, mas esse subsídio tem que vir à parte depois lá nas despesas. Né? Na estimativa da receita tem que estar o orçamento integral pelo seu valor bruto, a receita. Falamos dos tipos de orçamento, certo, pessoal? O governo tem lá o orçamento tradicional,
né, que é a forma mais antiga da técnica orçamentária, certo? Que era um orçamento que o objetivo principal dele era verificar o quanto que o governo ia gastar, né? Ele não estava atrelado à função do orçamento hoje, que a gente tem o orçamento programa, que é o orçamento, né, vinculado aos programas de governo, é uma forma de materializar o planejamento, né? O orçamento tradicional, né, o governo tinha só o objetivo de verificar o quanto que ele ia ter de gasto, né? E esse gasto ele não era distribuído de forma bem especializada como é feito hoje, né? Com os programas de trabalho, as ações, as atividades, que é justamente uma forma de materializar o planejamento, né? A orçamento tradicional, o objetivo dele nada mais é que prever as receitas e fixar a despesa, sem atrelar isso à questão de planejamento. Já o orçamento de desempenho, pessoal, ele já era um orçamento, né, parecido com o que a gente tem hoje com o orçamento programa, né, que o governo ia ter lá, né, toda a previsão da receita e fixação da despesa, correto? E ele buscava também identificar o que é que o governo realizou para a sociedade, certo? Os propósitos, objetivos, né? Quais os créditos seriam necessários para a realização dos gastos, quanto que cada programa iria custar para o governo, né? Então ele tinha uma preocupação maior do setor público, não só com gasto, certo? Mas também, né, com aquilo que o governo ia realizar. Então já foi um orçamento mais próximo daquilo que a gente vê como é hoje, o orçamento como um mecanismo de planejamento, certo? Ele já foi um orçamento mais evoluído, certo? Que tinha essa preocupação com o resultado dos gastos em si, não só com a realização da despesa, mas sim com o que realmente estava sendo executado o gasto e qual o benefício desse gasto para a coletividade. O orçamento base zero, pessoal, era um orçamento em que todo ano, quando se ia fazer um novo orçamento, a base seria o zero, ou seja, você relegava o orçamento anterior, né, e iria verificar todo o planejamento do zero de gasto para o exercício seguinte. Por exemplo, gasto com o pessoal. Eu iria lá verificar tudo que eu ia necessitar novamente de gasto pessoal para o exercício seguinte. Eu jogava tudo fora do que eu já tinha de histórico de orçamentos anteriores, ia fazer todo o meu cálculo de quando eu ia necessitar novamente para o orçamento seguinte. Então, era um orçamento demorado. Porque hoje, como é que é feito nossos orçamentos hoje, pessoal? O orçamento do governo já é elaborado com base no orçamento anterior. Porque geralmente o governo ele sabe, né, quanto que oscila os gastos dele de um ano para o ano seguinte. Então, geralmente, ele, com base no orçamento atual, ele já planeja o que ele gasta hoje, ele já atualiza por meio do indexador o valor que ele vai necessitar dessa mesma despesa, né, para o exercício seguinte, sem necessidade de ter que justificar tudo do zero de novo. Certo? Então, o orçamento base zero era essa técnica em que eliminava, né, tudo aquilo que ele já tinha de histórico, e toda vez que ele ia fazer um novo orçamento, ele tinha que justificar todos os gastos ano a ano. Então, dava um retrabalho danado, né? Sendo que a gente sabe que o governo tem despesas correntes que ele já sabe que entra ano, sai ano, aquele gasto ele não vai se alterar muito, né? Ele tem um indexador que ajusta, né, a oscilação dele, né? Então, o orçamento base zero todo ano teria que justificar os novos gastos do início, né? Você não poderia pegar orçamentos anteriores e só fazer um ajustamento desses orçamentos para o ano seguinte. O orçamento programa, pessoal, é o orçamento que a gente utiliza hoje, que é o orçamento que está materializado na Constituição Federal, né, que ele vincula o planejamento do governo, que vai estar materializado nos programas, né? Os programas são, né, os projetos e atividades que o governo quer executar, e a gente sabe que esses projetos e atividades que o governo quer executar, dentro da sua proposta de governo, eles demandam recursos. Então, o governo parte daquilo que ele precisa executar, que são as demandas da sociedade, e depois vai estimar
os recursos. De onde eu vou tirar esse recurso? Eu tenho recurso para isso? Né? Então, ele determina lá os objetivos que ele tem, os propósitos, né, que ele deve alcançar, e com base nisso, ele define lá as atividades, os seus projetos, né, os seus planejamentos, e que, em cima disso, vai determinar o quanto de recurso ele precisa para executar essas demandas das sociedades que vai estar lá nos seus projetos e atividades. Correto, pessoal? Então, em termos sucinto, né, a revisão de tudo que a gente viu é isso. Vocês têm acesso a esse material, correto? E com base nele, pessoal, vocês vão fazer o exercício que eu coloquei aí, tá? No Moodle, lá no link das atividades, tem um exercício lá, tá? Vocês vão fazer, eu vou dar o link para vocês postarem depois. Vocês vão postar, tá, pessoal? Vou dar aí até quarta-feira para vocês fazerem e postar esse exercício, tá? E eu vou abrir um novo link com a correção desse exercício, tá, pessoal? Fazendo a correção desse exercício, vocês têm que postar, tá? Para valer já com uma nota dos 2 pontos lá dos exercícios. Tá bom, pessoal? E a partir de agora, estarei disponível no chat, tá? Das 19 até as 21h55, tá, pessoal? Para que a gente possa bater um papo aí, vocês tirarem dúvidas, tá? Tiverem questionamentos, vou estar disponível lá das 19 às 22 horas, tá? Com vocês para a gente bater um papo aí sobre o nosso conteúdo e sobre qualquer outra dúvida que vocês tenham, tá, pessoal? Então, é muito bom retomar os nossos encontros semanais, tá? E fico à disposição aí de vocês para qualquer esclarecimento. Tá, pessoal? Então, obrigado aí. Vamos que vamos. Semana que vem tem mais conteúdo aí. Já vamos abordar o conteúdo de créditos orçamentários que a gente tinha iniciado na última aula antes de ter a interrupção. Correto? Então tá, pessoal. Tá? Então, das 19 às 21h55, tá? Dessa segunda-feira, estarei lá no chat, tá? Para que a gente possa trocar nossas figurinhas lá, tá? Então, tudo de bom, pessoal. Até mais.